Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 1 deste terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, a lição que tem como título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Nós somos assembleianos de Deus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Embora não tenha no seu nome oficial esse nome pentecostal, mas nós somos uma igreja pentecostal. E quando a gente diz que nós somos uma igreja pentecostal, a gente faz alusão a um acontecimento muito importante que aconteceu, algo que ocorreu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, que está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Jesus, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Depois que ressuscitou, ele passou 40 dias aqui na terra, ressuscitado, e depois voltou para o céu e prometeu aos seus discípulos, prometeu à sua igreja a vinda do Espírito Santo, que ele ia cumprir a promessa do Pai, e disse que a igreja fosse pregar o Evangelho em todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, mas ele disse: mas antes vocês fiquem em Jerusalém e não saiam de lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus mandou a igreja evangelizar o mundo inteiro, mas ele disse que a igreja não poderia ir fazer a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Tinha que ir preparada, e esse preparo ou esta capacitação seria o derramamento do Espírito Santo. E Jesus deixou bem claro, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz, irmãos, lá em Atos 1:14, que todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplicas ali em Jerusalém, no cenáculo, buscando, orando a Deus, pedindo a Deus o cumprimento da promessa do Pai, que era do derramamento do Espírito Santo. Esta foi a primeira campanha de oração da igreja. Uma campanha de oração quando o povo ora todos unidos em torno de um propósito, E esta foi a primeira campanha de oração da igreja, foi campanha de oração para Jesus batizar com o Espírito Santo. E foi o que de fato aconteceu naquele dia. A Bíblia diz, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes é uma festa judaica que ocorre 50 dias após a Páscoa. E foi justamente nesse dia que Deus resolveu enviar o Espírito Santo. Deus resolveu neste dia inaugurar a igreja. Nós, irmãos, vemos no Antigo Testamento que a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento não era tão abundante e tão assim democrática, por assim dizer, assim, do Espírito Santo ser derramado sobre todos os crentes do Antigo Testamento. Nós vemos no Antigo Testamento o Espírito Santo agindo sobre algumas pessoas específicas para fazer determinada obra específica, mas não havia uma ação do Espírito assim geral sobre todas as pessoas crentes lá do Antigo Testamento. Mas Deus, irmãos, tinha usado seus profetas para prometer para o povo de Deus uma época de um derramamento do Espírito Santo abundante sobre o povo de Deus na terra. Então Deus usou os profetas Ezequiel e Jeremias para profetizarem que Deus ia fazer um novo concerto com o seu povo e ia enviar o Espírito Santo, e que o Espírito Santo ia trabalhar no coração do povo, transformando, regenerando, santificando, promovendo uma renovação interior. Então Ezequiel e Jeremias,
eles profetizaram um tempo que viria no futuro, em que o Espírito Santo ia agir, trabalhando no íntimo, no coração das pessoas, do povo de Deus, transformando, regenerando, santificando, promovendo transformação interior. Mas Deus, irmãos, também usou um outro profeta chamado de profeta Joel, mais ou menos aí 800 anos antes de Cristo, para profetizar, para prometer um derramamento do Espírito Santo abundante para os últimos dias, em que o Espírito Santo ele viria sobre o povo de Deus com essa missão capacitadora. É que o Espírito Santo ia ser derramado sobre o povo de Deus e que o povo de Deus seria, a partir de então, uma comunidade de profetas, uma comunidade de homens e mulheres de Deus, que iam falar, inspirados pelo Espírito Santo, que iam falar sob o impulso do Espírito Santo. É o que nós vemos, por exemplo, em Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 29, dizendo assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Carne aqui está sendo usada essa palavra no sentido de todo tipo de pessoa, Derramarei o meu espírito sobre todos os crentes. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Observe aí que quando fala desse derramar do Espírito Santo, dá uma ideia, irmãos, de uma concessão do Espírito de forma abundante, daquela ideia de chuva que cai sobre todo mundo, molha todo mundo, alcança todo mundo. E aqui não tem distinção se é profeta ou profetiza, é só para homem ou só para mulher, não. Aqui é para todo mundo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Então, esse derramamento do Espírito Santo, de forma abundante, ia capacitar os crentes para poder fazer a obra de Deus com mais eficiência e ter um relacionamento com Deus de uma maneira mais profunda, no sentido de contato com o sobrenatural, de experiências pessoais com Deus. Então isso foi profetizado pelo profeta Joel. E nos chama muito a atenção nessa profecia de Joel, irmãos, é que ele falou tudo isso em um contexto de profecia dos últimos dias, de acontecimentos apocalípticos. Se você continuar lendo aqui, no contexto apocalíptico. E essa expressão últimos dias no Novo Testamento significa o período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. É um período de tempo bastante amplo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, que vai acontecer ali em Apocalipse capítulo 19, a vinda gloriosa com poder e grande glória. Então, esse poder do Espírito Santo para a igreja testemunhar de Cristo é um poder que está disponível, irmãos, em toda a era da igreja, para todo o período da igreja, e não terminou ali na época da igreja primitiva, não. Ele é válido ainda hoje e até a segunda vinda de Jesus. Então, durante todo o período da igreja aqui na terra, vai haver esse poder e essa unção do Espírito disponível para toda a igreja. Então, Deus, irmãos, resolveu cumprir essa promessa ali no dia de Pentecostes. João Batista, em Mateus 3:11, ele diz: olha, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas Jesus vai vir depois de mim e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Jesus, em Atos 1, versículo 4 e 5, Jesus disse: olha, fica aí em Jerusalém. Fica em Jerusalém, não saia. Tudo bem que eu mandei vocês evangelizar, mas calma, tenha calma, certo? Não vá de qualquer jeito, não. Vá, mas antes vocês têm que buscar o poder do Espírito Santo. Vocês têm que ser batizados. E Jesus disse: porque João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus falou para eles. E em Atos 1:8,
Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, ali, Jesus já estava dizendo o propósito desse poder e dessa unção do Espírito Santo: capacitar o crente, capacitar a igreja para testemunhar de Cristo, E diz, irmãos, o texto bíblico, já entrando aqui no tópico 1.1 da nossa lição, que quando chegou ali no dia de Pentecostes, eles estavam naquela campanha de oração. Jesus não marcou o dia nem a hora que ia derramar o Espírito Santo. Disse apenas que ia ser em breve e que eles ficassem orando. E assim eles fizeram, perseveraram, na oração, perseveraram na súplica. E diz o texto, irmãos, que de repente, olhe a questão da iminência, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos sobre essa expressão, de repente. Isso mostra, irmãos, que a operação do Espírito Santo no meio do seu povo, na nossa vida, ela não está no nosso controle. Eu não posso controlar, eu não posso prever que daqui a tantos minutos ou daqui a tantas horas Deus vai fazer isso assim e assado. O Espírito Santo, irmãos, não é um fantoche que pode ser manipulado pela mulher de Deus, pelo homem de Deus, que opera na hora e no momento que ele quer, absolutamente. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, quando fala dos dons espirituais, a Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, quem está no controle é o Espírito Santo. Ele usa quem quer, na hora que ele quer e para o propósito que ele definir. Nós não podemos prever nada, a não ser que Deus antes revele para nós. Aí, se for esse o caso, então a gente pode sim prever por revelação divina. Outra coisa importante é que esse som, como de um vento veemente e impetuoso, observe, irmãos, que ali não aconteceu uma ventania grande não, viu? No dia de Pentecostes, o texto não está dizendo, olha, aconteceu uma ventania muito grande. Não, ali a Bíblia diz que houve um barulho, ouviu-se do céu um som. Aí que som é esse? É um som parecido com o quê? Aí Lucas registrou aqui, é um som como de um vento veemente e impetuoso. Então, na descida do Espírito Santo, ou no derramamento do Espírito Santo, Deus, irmãos, resolveu manifestar alguns sinais que alguns teólogos chamam de sinais teofânicos, ou manifestações visíveis ou tangíveis da presença de Deus, semelhante ao que aconteceu lá no Monte Sinai, quando Deus entregou ali as tábuas da lei a Moisés no Monte Sinai, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 16, se Natan puder colocar aí na tela, Êxodo 19, 16, a Bíblia diz, irmãos, que Deus manifestou alguns sinais sobrenaturais ali, dizendo, e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Então, houve essas manifestações teofânicas, ou manifestações visíveis, tangíveis da presença de Deus, sinais que são inequívocos para o povo de que Deus estava naquele lugar, que Deus estava manifestando a sua presença. Então, no dia de Pentecostes, que foi esse dia especial que Deus resolveu ali inaugurar a era da igreja aqui na terra, ele enviou o Espírito Santo também, irmãos, manifestando sinais teofânicos, sinais que provam, sem dúvida, que Deus estava ali naquele lugar, manifestando a sua presença. E nós observamos no dia de Pentecostes 3 sinais importantes.
O primeiro foi o som, o barulho. Por isso que crente pentecostal e igreja pentecostal tem barulho, né? Tem barulho. É impossível, irmãos, haver manifestação da presença de Deus no meio do povo sem ter nenhum barulho. É impossível. É claro, irmãos, nem todo barulho é sinal da presença de Deus. Nem todo barulho é sinal da presença de Deus. E não pense você que fazer barulho vai atrair a presença de Deus, não. Que não atrai a presença de Deus. Agora, a manifestação legítima e real da presença de Deus no meio do povo traz barulho. É impossível não ter barulho. E ali houve aquele sinal audível, né, do barulho, daquele som muito forte. Houve também, irmãos, um sinal visível. Houve ali visão sobrenatural. As pessoas viram, tiveram uma visão sobrenatural de línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um daqueles cerca de 120 crentes que estavam ali naquele lugar. Então houve um sinal sobrenatural, de visão sobrenatural, daquelas línguas de fogo caindo sobre eles. E houve um terceiro sinal, que foi um sinal linguístico manifestado através da fala. Manifestado através da fala, que foi a glossolalia, ou o falar em línguas estranhas, o falar em outras línguas. Diz o versículo 4 de Atos 2, que todos foram cheios do Espírito Santo, e como consequência disso, eles passaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então eram línguas sobrenaturais, línguas faladas pela capacitação do Espírito Santo de Deus. E quando ocorreu, irmãos, tudo isso, o povo correu para cima para ver o que estava acontecendo. Que negócio é esse? Nunca vi algo parecido, é uma coisa nova, e o povo correu para cima, e aí começaram já as críticas, né? Parece que já tinha lá alguns antipentecostais, sensacionistas, que gostam de criticar os pentecostais. Aí já começaram logo a dizer: esse povo aí é bêbado, isso aí eles tomaram foi muito vinho, eles estão cheios de mosto, isso aqui é muito esquisito, isso aí é muito estranho. E aí, irmãos, Deus naquele momento levanta o apóstolo Pedro, juntamente com os demais apóstolos, e Pedro toma a palavra ali, cheio de ousadia do Espírito Santo. Aquele mesmo Pedro que estava 50 dias atrás, teve vergonha de dizer que era crente, e negou Jesus 3 vezes. Agora, cheio do Espírito Santo, Pedro se levanta diante daquela grande multidão, né? E ali ele faz uma explicação, irmãos, maravilhosa do que estava acontecendo. E nós vemos, irmãos, que quando o povo correu para cima e queria explicação, a gente observa que o que mais chamou a atenção do povo foram as línguas estranhas. Ninguém lá ficou perguntando: para que esse negócio, essa visão de língua de fogo, o que é isso? Ninguém perguntou sobre visão de língua de fogo. Ninguém perguntou sobre o vento, sobre o som, sobre o barulho. Ninguém perguntou sobre isso. Sabe o que foi que eles perguntaram? Perguntaram sobre as línguas. O sinal que chamou a atenção foi o sinal das línguas estranhas. E aí o povo perguntou: o que quer isto dizer? E todos se maravilhavam, conforme diz o versículo 12, e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E aí quando Pedro se levanta, aí foi explicar, porque nós temos que explicar, irmãos, o que acontece na nossa vida, aquilo que a gente crê, que pratica, tudo tem que ter uma explicação bíblica. E Pedro, irmãos, ele começa a dar ali a sua explicação, e ele disse: olha, isso que vocês estão vendo, ou seja, essas línguas estranhas, elas foram profetizadas pelo profeta Joel. Então, o que aconteceu ali no dia de Pentecostes, irmãos, não foi uma experiência sobrenatural qualquer, não foi algo assim trivial do dia a dia, não. Foi um acontecimento paradigmático, que ia servir de paradigma e de modelo para outras experiências posteriores.
foi ali um evento fundante, que marcou a inauguração da igreja do Senhor aqui na terra, a inauguração da era da igreja aqui na terra. E era um evento, irmãos, que foi profetizado muitos anos antes. Joel profetizou lá em Joel 2:28, João Batista em Mateus 3:11 relembrou, reafirmou a promessa do derramamento do Espírito Santo. Jesus, poucas horas antes de voltar para o céu, lá em Atos 1, Jesus também reafirmou, dizendo que ia cumprir a promessa do Pai. E quando ali, irmãos, Pedro vai dar a explicação, Pedro não cita a profecia de Ezequiel e nem a profecia de Jeremias, falando da obra do Espírito em termos de santificação, de regeneração, de novo nascimento. Pedro cita a profecia de Joel, que dizia que vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E quando Pedro, irmão, cita essa profecia de Joel, ele diz, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então ele já fala dessa expressão últimos dias, e ele também repete, irmãos, ele quer frisar, quer enfatizar essa questão da vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele lá em Joel só fala uma vez, mas quando Pedro cita a profecia de Joel, ele fala duas vezes, porque ele quer enfatizar, justamente porque ele estava respondendo ao povo o que é que significavam aquelas línguas estranhas. Então ele diz, olha, essas línguas estranhas que esse povo está falando, isso aí é aquela profecia lá de Joel. Então, irmãos, quando a gente fala em línguas estranhas, pelo poder do Espírito Santo, a glossolalia é uma forma de profecia, porque profecia, irmãos, é um termo bem genérico que se refere a vários tipos de falas inspiradas pelo Espírito Santo. Então tem a manifestação do dom de profecia, quando toda vez que o crente, irmãos, fala inspirado ou impelido pelo Espírito Santo, debaixo de um ímpeto sobrenatural, ele está profetizando, é uma forma de profecia. Então, as línguas estranhas, elas são também uma forma de profecia. E foi isso que Pedro disse, citando o profeta Joel. E isso, irmãos, já tinha acontecido lá em Números capítulo 11, quando o Espírito Santo desceu para capacitar os 70 anciãos que foram ajudar Moisés a fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que quando o Espírito caiu sobre aqueles anciãos, eles profetizaram. Então ali foi um sinal, uma evidência física da presença do poder do Espírito Santo sobre eles. Então aqui no dia de Pentecostes aconteceu esse fenômeno maravilhoso, e inaugurando assim a época da igreja, a era da igreja, como uma comunidade de profetas. Às vezes, irmãos, a gente enfatiza muito a igreja como uma comunidade de sacerdotes. E somos sim, a Bíblia chama a igreja de sacerdócio real. Vós sois o sacerdócio real, a nação santa. Nós, irmãos, temos pleno acesso ao Santo dos Santos celestial através da nossa oração. A gente intercede pelos irmãos, intercede uns pelos outros. E por falar em interceder, ore por mim, eu careço muito das orações dos intercessores, de todos vocês que são sacerdotes. Mas também, irmãos, a igreja, além de pregar o sacerdócio universal de todos os santos, também prega, nós pentecostais pregamos, o profetismo universal de todos os santos. Todos nós fazemos parte desta comunidade de profetas, porque o Espírito Santo foi derramado sobre todos nós, e Ele pode e quer usar a mim e a você para falar, inspirado pelo Espírito Santo. E tópico 2 da nossa lição, o propósito do Pentecostes bíblico. Tópico 2.1, um dos propósitos é promover a verdadeira adoração. Irmãos,
adoração, existe vários tipos de adoração, e adoramos a Deus de diferentes maneiras, de diferentes formas, e o dia inteiro e sempre. Não podemos achar que adoração é só cântico, não podemos achar que adoração é só quando a gente está cantando. Toda a nossa vida, a Bíblia diz que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a nossa vida inteira deve ser uma vida de adoração. Agora, irmãos, nós vemos que dentro da comunidade pentecostal, os crentes que dão lugar ao Espírito Santo de Deus, que crê na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, a gente vê, irmãos, uma adoração mais fervorosa, uma adoração mais efusiva. A gente vê o povo com esse contato mais chegado a Deus, ao sobrenatural de Deus. E o movimento pentecostal que rompeu na história do apagar das luzes do século XIX para início do século XX, mudou completamente a forma de adoração em muitas igrejas. E um culto pentecostal, irmãos, é esse culto marcado pela presença de Deus, por esta liberdade de adorar a Deus, de glorificar o nome do Senhor. Deus se manifesta no meio do seu povo e nós, irmãos, não aguentamos ficar calados. Nós não somos feitos de plástico, nós não somos feitos de vidro, nem de cimento. Nós somos pessoas humanas, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, se Deus, irmãos, manifesta a sua presença em nosso meio, se existem manifestações teofânicas da presença de Deus, é impossível, irmãos, eu ficar parado, inerte, calado. Eu não sinto nada, não é possível um negócio desse. Então nós, irmãos, Deus manifesta a sua presença e nós reagimos diante da presença de Deus e cada um reage de uma forma. Tem irmãos que são mais efusivos, tem outros que são mais contidos, tem uns que são mais, gostam de dar mais liberdade, e outros são mais quietinhos. Então a gente respeita cada um do seu jeito. Agora, irmãos, o que a gente não pode, irmãos, é achar que movimento ou famoso reteté é que vai atrair a presença de Deus. A gente não pode achar, irmãos, que o Espírito Santo vai tomar alguém para fazer aí uma performance e um movimento aí, dizendo que isso é do Espírito Santo. Na época que eu era jovem, ainda sou jovem ainda, mas na época que eu era jovem, solteiro, lá na minha cidade, tinha um companheiro, que de vez em quando, que aí ele já aprendeu com outros, porque essas modas é assim, irmãos. Um inventa uma moda e os outros copiam, e os outros copiam. Aí ele inventou uma moda lá de sair marchando na igreja. De repente estava tudo aqui, ele saía, assim, marchando na igreja. Ele ia no corredor, ia lá e voltava, irmãos. Não tem nada a ver isso, irmãos. O Espírito Santo não mandou ele fazer nada disso. É tudo por conta dele. Isso não atrai o poder e a presença de Deus, não. Atrai até uma descarga de dopamina gospel aí na mente de muita gente e se alegra com aquilo, irmãos, mas é tudo fogo de palha. É tudo fogo de palha, não é fogo real do Espírito Santo que purifica pecado, que santifica, que muda, que dá capacitação e ousadia para fazer a obra de Deus. E aí depois parou aquela moda, aí ele deixou de fazer aquilo. Então, irmãos, não pense que as performances humanas vão atrair o poder de Deus. A gente viu aqui que ouviu-se do céu. O avivamento vem do céu, o movimento vem da terra. O avivamento, irmãos, é de Deus, o movimento é do homem. Então tenhamos cuidado para poder distinguir essas coisas. Porém, irmãos, essa presença do Espírito Santo na nossa vida, ela, irmãos, nos capacita, nos impulsiona, uma adoração muito mais profunda e íntima com o Senhor. Diz aqui o nosso comentarista que as manifestações externas, como o som, ou o vento e o fogo ocorridas no Pentecoste, prendem a nossa atenção,
Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Lá em Atos 2:11 diz, irmãos, o povo: nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Logo, o Pentecostes que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram Pentecostes, eles também magnificavam a Deus, lá na casa de Cornélio, Atos 10:46. Então, a presença de Deus, irmãos, faz com que as pessoas, como diz lá em 1 Coríntios 14, 24 a 25, vê que Deus realmente está nesse lugar e também passa a adorar o Senhor. Outro propósito do Pentecostes é conferir poder para testemunhar a palavra de Deus. A gente vê que Pedro, irmãos, negou Jesus 3 vezes, mas depois que foi batizado no Espírito Santo, o homem lá estava cheio de ousadia, né? Não tinha medo mais de nada. Se levantou ali, pregou, ganhou 3.000 almas para Jesus. E esse poder para testemunhar, irmãos, temos recebido e tem feito a diferença, irmãos. Os crentes pentecostais são os que têm mais ousadia para pregar o evangelho. Ele não quer saber se vai chover, se vai fazer sol. Ele não quer saber se aquele bairro é perigoso, se não é perigoso. Ele não quer saber se a maré está boa, se a maré está ruim. Ele não quer saber se alguém vai ouvir ou vai deixar de ouvir. Ele não quer saber de nada. Ele vai e prega a palavra de Deus. Essa ousadia, irmãos, essa coragem não é de nós, não é de mim, não é de você. É o Espírito Santo que nos impulsiona. E isto tem feito o diferencial. O pastor Miranda contou ontem lá no Templo Sede, no culto de missões. O pastor Jande, que é um pastor lá de Minas, nosso amigo, moramos juntos ali em Viçosa, em Minas Gerais. Convivemos alguns anos ali com ele. E Deus, irmãos, impulsionou ele para ir lá em Cuba, deu a ele o nome da cidade e tudo, e queria que ele fizesse um trabalho ali. E só vai, irmãos, e só faz isso porque o Espírito Santo é quem dá a ousadia. Glórias ao nome de Jesus. E as igrejas que mais enviam missionários, as igrejas que pregam em tudo quanto é beco, valados, ruas, comunidades, são as igrejas pentecostais. Por quê? Por causa desta ousadia do Espírito Santo que temos na nossa vida, porque damos lugar. E a gente observa que Pedro, irmãos, e João, depois que curaram o coxo ali na porta do templo, eles foram perseguidos, foram presos, e foi uma coisa complicada, proibiram dele pregar o evangelho, e quando eles foram soltos, eles foram lá para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja estava ali orando, fazendo uma campanha de oração, e eles começaram, irmãos, a orar a Deus, dizendo, irmãos, que precisavam de ousadia para fazer a obra do Senhor. E diz o texto, irmãos, que em Atos, capítulo 4, no versículo 33, que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então eles continuaram com essa ousadia, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus. E nós, irmãos, precisamos disso ainda hoje. Os cessacionistas, os irmãos que não creem na atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais, dizem que esse poder só era necessário lá na época da igreja primitiva, quando ainda não tinha o Novo Testamento escrito, mas que depois disso não precisa mais. Isso é uma falácia, irmãos, não tem nenhuma base bíblica nisso aí, não tem nenhum fundamento, um pensamento desse. E pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, minha irmã, você que é novo convertido, que é nova convertida, pode ser que você ainda não entenda sobre os fundamentos bíblicos da doutrina pentecostal, pode ser que você ainda tenha dúvidas. Se você tem dúvidas, procure esclarecer suas dúvidas, procure, pergunte a quem sabe te ensinar, porque as nossas experiências, irmãos, não são experiências quaisquer, são experiências previstas
baseadas na palavra de Deus. Tudo aquilo que a gente faz tem base bíblica, base na palavra do Senhor. Nós somos uma igreja da palavra e do poder. Glórias ao nome de Jesus. Tópico 3 da nossa lição: características do Pentecostes bíblico. Meus irmãos, nós da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do Brasil e do mundo também. A Assembleia de Deus, ela faz parte, do que os teólogos chamam de pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico é o pentecostalismo original, que surgiu do final do século XIX para o início do século XX. Porque na década de 50, surgiu aí, de 50 para início da década de 60, surgiu o pentecostalismo de segunda onda, e depois, na década de 70, surgiu de terceira onda, que também chamam de neopentecostais ou pseudo-pentecostais. Existe muita coisa aí, irmãos, estranha, esquisita, que não tem base bíblica. É pregado, praticado pelos neopentecostais, é que devemos rechaçar, e isso está acabando, irmãos, e desestimulando muitos irmãos a buscarem o verdadeiro Pentecostes bíblico. Mas nós, na Assembleia de Deus, somos pentecostais clássicos, originais, do movimento pentecostal que irrompeu na história, naquele grande movimento de Deus no início do século XX. E duas características fundamentais do pentecostalismo clássico, que é o pentecostalismo da Assembleia de Deus, que são duas características inegociáveis, são essas. Primeiro, o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Não é a mesma coisa que salvação. Segundo, a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo são as línguas estranhas. Então, essas duas características são inegociáveis e fundamentais do pentecostalismo clássico. Por quê, irmãos? Primeiro, a doutrina da distinção ou da separabilidade ensina o seguinte: todo crente, toda pessoa crente, salva, que nasceu de novo, foi regenerado pelo Espírito Santo, todo crente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em todo crente. A Bíblia diz que nós somos individualmente templo, casa e morada do Espírito, e que o Espírito Santo também habita entre nós coletivamente. Porém, irmãos, o batismo no Espírito Santo é uma outra coisa, é um revestimento de poder do alto para quem já é crente. Jesus não batiza, irmãos, descrente com o Espírito Santo. Jesus não batiza galinha com o Espírito Santo. Eu já vi até na internet aí um camarada dizendo que Jesus batizou o galinheiro todinho com o Espírito Santo. Para os irmãos terem ideia de tanta bizarrice que tem surgido aí em meio neopentecostal. Então, só recebe batismo no Espírito Santo quem já é crente, quem já tem o Espírito Santo. Existem pelo menos 3 batismos na Bíblia. O primeiro batismo, quando você se converte, que você está sujeito a passar por ele, é o batismo em águas. O batismo em águas, que o batizador é quem? É o pastor, o ministro do Evangelho, que batiza você em águas. Existe, e o meio de batismo é a água, batismo em águas. O segundo batismo que o crente experimenta, irmãos, é o batismo pelo Espírito Santo. O que é o batismo pelo Espírito Santo? É o batismo efetuado pelo Espírito Santo. E esse batismo pelo Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12, 13, é quando a pessoa se converte a Cristo, ela é regenerada, nasceu de novo, ato contínuo, o Espírito Santo enxerta o novo crente no corpo de Cristo. O Espírito Santo insere, é um batismo de iniciação, de inserção do novo crente no corpo de Cristo. Agora você vai fazer parte do corpo de Cristo. Então, isso é o batismo pelo Espírito Santo. O agente batizador é o Espírito Santo e o meio de batismo é o corpo de Cristo. Mas existe, irmãos, um terceiro batismo, que é o batismo no Espírito Santo, em que o meio de batismo é o Espírito Santo, mas o agente do batismo é Jesus.
Quem batiza o crente no Espírito Santo não é o Espírito Santo. Quem batiza o crente no Espírito Santo é Jesus. João Batista disse: eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, Jesus, ele estava se referindo a Cristo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, Jesus é quem batiza no Espírito Santo. É uma experiência distinta da salvação. Observe, irmãos, que no dia de Pentecostes, aqueles 120 irmãos que foram batizados, aquele povo, aqueles 120 pessoas ali, eles eram crentes. Eles eram crentes. Jesus já tinha dito a eles: vós já sois limpos, já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus já tinha dito àquele povo: irmãos, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, aqueles 120 irmãos ali no dia de Pentecostes, que perseveraram ali em oração e súplica, orando a Deus, eles já eram crentes. No entanto, precisava receber o batismo no Espírito Santo. Eles já eram crentes, por isso que Jesus mandou eles evangelizarem. Mas aí, irmãos, Jesus disse, chegou diante deles, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então Jesus disse que eles precisavam ser revestidos do poder do Espírito Santo. Então eles já eram crentes. Quando Pedro, ali no dia de Pentecostes, termina de fazer o seu sermão, de pregar ali, a Bíblia diz, irmãos, que o povo compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro diz: arrependei-vos, Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Observe que são duas coisas distintas. Aquele povo ali não era crente, aí Pedro disse: vocês têm que se arrepender, tem que se converter a Cristo, arrependei-vos, seja batizado em nome de Jesus Cristo, seja crente, e aí uma vez crente, aí vem uma outra bênção que e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo, que Pedro falou aqui em Atos 2:38, está se referindo ao batismo no Espírito Santo. E aí no versículo 39 ele diz: porque a promessa, essa promessa que foi cumprida hoje aqui no dia de Pentecostes, isso aqui não vai ficar aqui não. Isso aqui foi só a inauguração. Daqui para frente vai acontecer. Isso vai se repetir. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E não parou no dia de Pentecostes. Depois a gente vê, irmãos, que em Atos 8, lá em Samaria, também Jesus batizou no Espírito Santo. Lá na casa de Cornélio, em Atos 10, versículo 44, 46, Jesus batizou no Espírito Santo. E lá na casa de Cornélio, eles falaram línguas estranhas e magnificaram a Deus através das línguas. E foram as línguas o sinal que foi, vamos dizer assim, conclusivo para que Pedro e os demais tivessem certeza que eles tinham recebido o Espírito Santo. Foi a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. E quando Pedro chega lá em Jerusalém para dar a notícia do que tinha acontecido, ele diz que essa descida do Espírito Santo que houve na casa de Cornélio, esse batismo no Espírito Santo que houve lá na casa deles, foi semelhante, foi a mesma experiência que eles tiveram antes, lá no dia de Pentecostes. Pode ter certeza, irmãos, o batismo no Espírito Santo de hoje é o mesmo lá no dia de Pentecostes. Foi o mesmo batismo no Espírito Santo. Agora, quando é batismo no Espírito Santo mesmo, irmãos, porque infelizmente tem algumas pessoas que aparecem por aí dizendo que foi batizado no Espírito Santo e não foi. Devemos ter muito cuidado, ter certeza a dizer, a confirmar que alguém foi batizado. Porque tem muita gente que aparece por aí dizendo que foi batizado e a gente não vê nada de mudança na vida dele. Às vezes falou uma língua inventada lá, e não é língua sobrenatural do Espírito Santo. Então precisamos saber as manifestações genuínas do Espírito Santo. Lá em Atos 19:6,
lá em Éfeso, aqueles irmãos também já eram crentes, mas também foram batizados no Espírito Santo, irmãos. Então, as línguas estranhas, elas são a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Elas não são a única evidência, mas são a primeira evidência, ou a evidência física inicial de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Então, irmãos, que Deus ajude, Deus abençoe a todos nós, sejamos crentes pentecostais da palavra e do poder, busquemos a palavra de Deus. Jesus disse: errais porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, mas todos têm acesso tanto às Escrituras como o poder que vem do alto. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.